Olá pessoal, essa segunda aula é sobre correntes do pensamento geográfico e é importante ficar atento a esse conteúdo, a esse tema, porque ele é recorrente nas provas do vestibular da UPE, tanto o vestibular comum, normal, quanto o vestibular seriado, tá bom? O chamado vestibular que ocorre a cada ano, de acordo com a sua série no ensino médio. E vale lembrar que quando a gente fala em correntes do pensamento geográfico, a gente está falando das chamadas escolas geográficas. Não é? Basicamente, quando a geografia surge e passa a ser conceituada e considerada uma ciência, ela vai ter digamos assim, algumas características e alguns pensadores que vão marcar determinada época da geografia, determinada época do pensamento geográfico. E volta e meia, o vestibular da UPE, especificamente, ele gosta de ter uma ou duas questões falando sobre esses pensadores e como essas correntes, como essas escolas do pensamento geográfico, elas se caracterizam, tá bom? Não é um tema muito abordado no Enem, mas uma vez ou outra, a cada 2, 3, 4 anos, a gente vê uma questão. Então, é importante falar um pouco para vocês sobre isso, ok? Primeiro a gente vai começar com a geografia tradicional, tá bom? E um dos principais autores ou pensadores dessa geografia tradicional é o chamado Alexander von Humboldt, tá? E Carl Ritter. Humboldt e Ritter têm características em comum que vão diferenciar essa escola conhecida como escola tradicional da geografia. Essa corrente ela foi responsável pela esquematização da geografia, pela sequência, né, dos conteúdos da geografia, no sentido de dividir as diferentes áreas que a geografia seria responsável. Então, a geografia tradicional, ela vai trazer como característica a divisão das áreas geográficas dentro do conteúdo da ciência. O método utilizado era baseado no empirismo puro e simples, diferente das correntes posteriores, ou seja, era apenas pensamentos, eram teorias empíricas, não é? Que vão caracterizar esses dois autores. Enquanto a geografia física estudaria o quadro natural dos espaços, aproximando-se às ciências naturais, a geografia humana entenderia as relações do homem com o espaço. Só isso, ok? E elas não se complementavam, pelo menos na geografia tradicional. Aí depois a gente vai ter o determinismo geográfico, teoria formulada no século XIX pelo geógrafo alemão Friedrich Hatzel, que fala das influências que as condições naturais exerceriam sobre o ser humano, sustentando a tese de que o meio natural determinaria o homem. Nesse sentido, os homens procurariam organizar o espaço para garantir a manutenção da vida. O maior sinal da perca de uma sociedade seria justamente a perda do seu território. Para Hatzel, o território significava poder e significava características das nações. As nações tinham poder, tinham imponência, tinham importância de acordo com o tamanho do seu território. Os discípulos do determinismo foram além dessas proposições de Hatzel, chegando a afirmar que o homem seria um produto do meio, ok? Então, para Hatzel e os deterministas, o que vai caracterizar o homem é justamente o meio no qual ele vive. O possibilismo geográfico teve origem na França, com Paul Vidal de Lablache, enquadrado no pensamento político dominante. No momento em que a França tornou-se uma grande soberania, ele realizou estudos regionais procurando provar que a natureza exercia influência sobre o homem, mas que homem tinha a possibilidade de modificar e de melhorar o meio, dando origem ao possibilismo. Perceba, enquanto no determinismo alemão era o meio que determinava como o homem sobreviveria, o possibilismo francês vai mostrar que o meio vai influenciar, mas o homem pode, né, tem a possibilidade de modificar o meio que ele convive.
A natureza passou a ser considerada fornecedora de possibilidades e o homem o principal agente geográfico. Então, os franceses, através do possibilismo de Vidal de Lablache, vai trazer a ideia de que o homem pode sim modificar o meio em que vive e seria o principal agente desse espaço geográfico que a gente conhece. E aí vai vir também a chamada geografia regional, ou chamada método regional. Ela representou a reafirmação de que os aspectos próprios da geografia eram os espaços e os lugares. O método era comparar regiões segundo critérios de similaridade e diferenciação. Basicamente, ele compararia uma região Nordeste, por exemplo, com a região Sudeste. O que essas regiões têm em comum, o que elas têm de diferente. Era uma observação metódica sobre as características geográficas das regiões. Os geógrafos regionais dedicaram-se à coleta de informações descritivas sobre lugares, em dividir as terras em regiões. As bases filosóficas foram desenvolvidas por Vidal de Lablache e por Richard Hartshorne, tá? Hartshorne não utilizava o termo região, ele caracterizava os espaços em áreas de classes, né? Nas quais os elementos mais homogêneos, ou seja, mais em comum, determinariam cada classe de divisão dessa determinada região. A geografia pragmática, que é a geografia teorético-quantitativa, que era mais uma tentativa de matematizar, ou seja, de deixar exata a geografia, sendo ela uma ciência humana. E logo se viu que essa corrente do pensamento geográfico teve vários problemas. Por quê? Na década de 50, quando ela surgiu também a necessidade de exatidão, de colocar teorias exatas em cima dos conceitos geográficos, através de teóricos apoiados por uma explicação que seria matemática e estatística. Mas isso não funciona para a geografia, porque a geografia ela lida com conceitos e fenômenos que são dinâmicos, que são alterados e que são bastante amplos, não é? Por exemplo, não é possível prever um terremoto, como também não é possível prever com exatidão a erupção vulcânica ou o rumo que uma tempestade, que um ciclone extratropical vai seguir. Essa exatidão não é possível na geografia, tá bom? Foi usada como um forte instrumento de poder estatal, pois manipulava dados através de resultados estatísticos. Muita atenção nesse termozinho, manipulava dados. Os dados não eram certos, não eram corretos. Eles eram manipulados para dar uma certa imponência e poder a determinados estados, a determinadas nações, com interesses geopolíticos, tá certo? Predominou na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, principalmente na década de 60 a meados de 1970. E essa geografia pragmática, teorético-quantitativa, ela vai estar relacionada a tentativas dos britânicos e dos norte-americanos de influenciar o mundo com o pensamento neoliberal, do liberalismo econômico. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor no ano que vem, mas vocês já vão entendendo que as correntes do pensamento geográfico elas influenciam bastante na política, na geopolítica do mundo, ok? A geografia crítica, ou marxista, a referência a uma geografia crítica é feita com a ênfase na obra de A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, que é do francês Yves Lacoste. É porque durante um tempo a geografia teve uma importância muito grande como a chamada ciência da guerra, tanto pelo mapeamento dos territórios que determinado país queria conquistar, quanto as informações sociais e econômicas daquele povo, daquela nação que estava em combate, tá certo? Esta corrente de pensamento geográfico vai surgir na França em 1970 e depois na Alemanha, Brasil, Itália, Espanha, Suíça, México e outros países. Ganhou mais força na Alemanha, Espanha, França e Brasil, com um grande movimento de renovação da geografia na década de 80. No Brasil, o grande nome da geografia crítica foi Milton Santos, aquele mesmo que a gente falou na nossa última aula, quando eu citei ele como um pensamento inicial na aula.
e ele publicou vários trabalhos falando sobre essa nova escola da corrente geográfica no Brasil. E Milton Santos vai trazer uma geografia crítica, que é um olhar crítico do pensamento geográfico sobre várias questões, dentre elas distribuição de renda, geração de renda, classificação dos países como países subdesenvolvidos, desenvolvidos, até mesmo sobre a globalização. Ele tem trabalhos interessantes falando que a globalização ela não é uniforme, não é? Ela não é um movimento que agrega todos os países. Então a geografia crítica ela analisa o fato a partir de um ponto de vista geral, né? Como esse fato vai atingir as pessoas ricas e as pessoas pobres, ok? Geografia humanística ou cultural tem como base os trabalhos realizados por Yi-Fu Tuan, Annie Buttimer e Edward Helf. A geografia humanística ou cultural procura valorizar a experiência do indivíduo ou do grupo, visando compreender o comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação aos seus lugares, ou seja, a cultura dos grupos sociais. Para cada indivíduo, para cada grupo humano, existe uma visão do mundo que se expressa através das suas atitudes e valores para com o ambiente. É o contexto pelo qual a pessoa valoriza e organiza o seu espaço e o seu mundo, e nele se relaciona. É basicamente como você conhece o mundo que você convive, né? A sua geração, os seus hábitos, os seus costumes, tudo isso está atrelado à forma como a geografia vai analisar essa sociedade e esse contexto humano e cultural vai interferir nessa análise, ok? A geografia ambiental, que é um rumo da geografia que descreve os aspectos espaciais da interação entre humanos e o mundo natural. Requer o entendimento dos aspectos tradicionais da geografia física e humana, assim como os modos que as sociedades conceitualizam o ambiente. Ela vai emergir como um ponto de ligação entre a geografia física e humana como resultado do aumento da especialização destes dois campos de estudo. Como a relação do homem com o ambiente tem mudado em consequência da globalização e dessa mudança tecnológica que a globalização traz, uma nova aproximação é necessária para entender essa relação dinâmica e mutável. Ou seja, a geografia ambiental ela vai surgir como uma ponte entre o que eu tinha de geografia física e o que eu tinha de geografia humana, que na verdade nunca foi algo separado, algo diferente ou algo distinto. Até porque quando a gente analisa, por exemplo, a indústria, a gente também precisa analisar aspectos econômicos, mas aspectos ambientais, como aonde essa indústria vai ser implantada, se o clima daquela região vai favorecer ou não a produção industrial. Então eu tenho um fator humano, de geografia humana, mas eu também tenho um fator de geografia física, e essa ponte é feita pela geografia ambiental. E na verdade é uma única geografia. Percebam que a gente foi desde a geografia tradicional, passando pelo determinismo, passando pelo possibilismo, pela geografia crítica, né, a tentativa de fazer a geografia uma ciência exata e chegando até o ponto que nós temos hoje, que é uma geografia única, universal, e que vai olhar muito mais para o meio ambiente, né, e como o homem vai explorar esse meio ambiente, buscando sempre uma forma sustentável dessa exploração, até para que o que a natureza nos oferta possa ser expandido para gerações futuras. Eu espero que vocês tenham gostado, essa é a nossa segunda aula e mais à frente, na nossa terceira aula, a gente vai falar um pouco sobre cartografia e vai lembrar um pouco desses pensadores geográficos que nós vimos hoje. Então, até lá, pessoal!